Bom dia a todos vocês, uma ótima semana, pedindo ao Pai que nos abençoe a sua vida, que te dê muita alegria, muita paz, que esta semana te traga revelações maravilhosas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro e também pedindo sabedoria para entender e explicar a sua palavra, meu Pai, corretamente. Hoje nós vamos começar Atos 24 e o título é Qual foi a acusação contra Paulo? Nós vamos ver que, infelizmente, o lugar onde nós moramos, esse planeta Terra, ele não é um planeta caracterizado pela justiça. E o ser humano faz muitas manobras, muitas coisas que são ilegais, tanto diante da lei do homem, quanto e principalmente diante da lei de Deus. Mas por que é que este país é tão injusto? Essa injustiça vem do fato de que o homem quer ser rei, quer ser alguém muito importante, e muitas vezes o homem vai contra a lei para conseguir aquilo que quer. O homem também vai até contra Deus. E quando Jesus Cristo nos diz, o meu reino não é deste mundo, é por um motivo, porque este mundo ele é tão pecaminoso, a nossa natureza é tão pecaminosa que não combina com a santidade e com a pureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu imagino o quanto foi difícil para ele viver por um curto período de tempo no corpo humano aqui na Terra, a sua morte e tudo mais. Não foi algo fácil de passar, mas ele tinha que passar por tudo isso para nos mostrar que é possível. É possível porque ele venceu o mundo e ele nos deixou essa lição que, da mesma forma que ele foi capaz de vencer o mundo, nós também somos. Então, a história de hoje sobre a acusação do apóstolo Paulo, nós vamos ver que é algo totalmente fora da compreensão da justiça, tanto humana quanto da justiça de Deus. Mas vamos primeiro à palavra de Deus e depois nós voltaremos com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 24, versículos de 1 a 16. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo, em toda parte, excelentíssimo Félix, recebemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. E tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem.
se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz desta nação, por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Nós vimos aí que levaram 5 dias para o sacerdote Ananias e muitos membros do Sinédrio contratarem o advogado Tértulo e viajar para Cesareia. 5 dias. Vocês aí que conhecem um pouco de lei, nós vamos ver que um caso desse em que a pessoa está querendo acusar a outra de morte, 5 dias não é o suficiente para preparar uma acusação ou até mesmo uma defesa. Mas para o apóstolo Paulo, a defesa era uma só, porque ele era inocente e ele vai se defender sem um advogado, porque o advogado mais importante, que é Jesus Cristo, ele tinha do lado dele. Esse advogado Tértulo, ele começa o seu discurso fazendo muitos elogios ao governador Félix. Em parte, isso era a obrigação de qualquer advogado começar com algo positivo sobre a pessoa que estava no comando do julgamento. E por trás disso também é um jogo de palavras que o advogado usa já para adquirir o favor daquela pessoa que está ali, no caso do governador Félix. O fato dos judeus terem contratado um advogado, isso é porque eles com certeza não confiavam no governador Ananias. Não sei se vocês conhecem a história de Ananias, mas ele era um escravo antes de se tornar governador. E alguém de sua família de muita influência tinha amizade com o imperador Cláudio. E esse imperador o tirou da escravidão. E esse governador Félix, ele não deixou as suas origens para trás, ele trazia muito ódio no seu coração. E o seu reinado foi marcado de muita maldade. E não só por isso, mas por toda a sua história de vida, tanto os sacerdotes como os romanos não confiavam muito nele. Traduzindo a acusação desse advogado Tértulo sobre o apóstolo Paulo, a primeira coisa vem de encontro à perturbação da paz, que o apóstolo Paulo diz ele estava causando uma certa rebelião. E daí ele também vai acusar o apóstolo Paulo de
estar contra a lei judaica. Ele vai ser acusado, de certa forma, de heresia. E para piorar, ele vai dizer que o apóstolo Paulo é o chefe dos nazarenos. Esse advogado, tanto quanto os sacerdotes judeus, essas pessoas lá do Sinédrio, eles tinham muita capacidade de manipular. Vocês vejam que toda essa acusação é mentira. E toda essa acusação originou lá dos sacerdotes, desses judeus que pertenciam ao Sinédrio. Mas é o mesmo tipo de coisa que eles fizeram contra nosso Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram toda a manipulação para Jesus Cristo ser crucificado, passar por todo aquele processo, aquela morte horrível. E depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que eles fizeram? Eles culparam os romanos de terem matado nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, na realidade, tanto os sacerdotes, os judeus, quanto os romanos são culpados na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eles estão fazendo a mesma coisa, eles querem levar os romanos a matarem Paulo. Daí vem a acusação de Paulo ter profanado o templo. Veja que isso foi essencial para o governador Félix ver que esse advogado estava mentindo. Porque nós temos que analisar a lei para a gente entender o que é que isso significa. Porque se Paulo realmente estivesse profanando o templo, os sacerdotes lá mesmo em Jerusalém poderiam ter matado o apóstolo Paulo. Não precisaria do comandante Lísias ter mandado o apóstolo Paulo para ser julgado em Cesareia. Vocês me entendem? Então veja que quando o advogado diz isso, ele praticamente está dizendo que o comandante Lísias passou por cima do sumo sacerdote e do sinédrio para trazer Paulo para ser julgado na Cesareia. É claro que se os acusadores fossem apresentados ali, eles seriam obrigados a apresentar também provas daquilo que eles estavam falando. E na realidade eles não tinham provas nenhuma, era tudo palavras que eles tinham ouvido dos judeus da Ásia. Foi uma jogada ilegal desse advogado, querendo incriminar o comandante da guarda e também querendo obrigar o governador a executar Paulo. Então vocês estão vendo aí na tela que aquilo que aconteceu lá na Ásia é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Os judeus incitavam a multidão contra o apóstolo Paulo e daí eles começavam a bater no apóstolo Paulo, a arrastá-lo fora da cidade. E Paulo muitas vezes ficou muito machucado com isso, mas em todas as vezes eles não tiveram nada para provar que o apóstolo Paulo estava fazendo nada de errado. Como agora todos eles estavam em Jerusalém, eles estavam também incitando o povo de Jerusalém para matar o apóstolo Paulo. Esses sacerdotes estavam usando a palavra desses judeus da Ásia para fazer a mesma coisa, mas é palavra, é coisas que eles estão inventando, não existe nenhum fundamento na lei. Aí o apóstolo Paulo vai começar a dar o seu testemunho e o que ele fala é muito importante para provar a sua inocência. Ele vai começar dizendo: poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Eu não sei se vocês notaram, mas Paulo tinha chegado em Jerusalém e ele tinha feito o voto nazireu. Aí ele patrocinou aqueles homens para fazerem esse voto também. E Paulo estava em processo de purificação esse tempo todo. E esse processo de purificação, a pessoa não tem como ficar na rua. A pessoa iria estar seguindo
os rituais recomendados, os jejuns e tudo mais recomendados pela sinagoga. Então, os primeiros 7 dias, o apóstolo Paulo estava fazendo isso. Ele não poderia de maneira nenhuma estar lá na praça protestando, fazendo aquilo que eles estavam falando, que o apóstolo Paulo estava fazendo. Esses foram 7 dias. E daí no 7º dia, o que aconteceu? O comandante da guarda prendeu Paulo para eles não matarem, não foi? E daí Paulo ficou preso sob custódia. Então, aí acontece os 5 dias em que Paulo é trazido a Jerusalém. Então, de maneira nenhuma, Paulo poderia estar perturbando a paz na praça de Jerusalém, não é? E Paulo continua fazendo a sua defesa, dizendo que ele adora o Deus do antepassado deles, que é Abraão, Isaque, Jacó e depois José. Isso mostra que Paulo não estava de maneira nenhuma contra a sinagoga, porque os saduceus, eles acreditavam em parte do Antigo Testamento. Tem uma parte dos profetas lá que eles não acreditavam muito bem. Já os fariseus, eles negaram totalmente nosso Senhor Jesus Cristo. E esqueci de dizer que os saduceus também rejeitaram Jesus como o Messias. E o que acontece é que Paulo, ele aceita tudo que está no Antigo Testamento e diz que é uma inspiração direta de Deus, e aceita também Jesus Cristo como Messias. Na realidade, aquilo que Paulo está assumindo é que ele realmente acredita em nosso Senhor Jesus Cristo como Messias e em tudo que está no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo fala que ele também acredita na ressurreição. A ressurreição era algo muito forte entre os judeus, porque eles acreditavam na ressurreição, de acordo com a profecia de Daniel, que vocês podem ver aí na tela. Mas o problema é que Jesus Cristo veio, ressuscitou e eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Então é uma ressuscitação que de certa forma parou ali no Antigo Testamento. Nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Amanhã não vou poder dar continuidade porque tenho que fazer nossos passos com Deus amanhã para não atrasar. Na primeira oportunidade que houver, eu voltarei em Atos na graça de Deus. Muito obrigada pela sua participação. Sejam bem-vindos todos vocês, os novos e os antigos. Muito obrigada. Que Jesus os abençoe abundantemente. Bom dia a todos vocês. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que jorre luz divina sobre nós, que ilumine os nossos caminhos, que retire a injustiça no meio de nós, para que nós estejamos numa vida equilibrada e feliz. Muito obrigada e muita paz.